Frango frito bem sequinho e crocante, um jeito muito simples e fácil de fazer. O frango frito é uma receita muito saborosa e, apesar de parecer complicada, é muito fácil de fazer. Você só precisa conhecer alguns segredinhos que vamos te ensinar hoje. Esse frango frito imita muito bem aqueles das franquias americanas famosas de frango frito, com a vantagem de ser barato e feito em casa. Como fazer frango frito? Para fazer esse frango frito vamos precisar de ingredientes que possivelmente você deve ter em casa: coxa de frango, peito de frango sem osso picado, limão, páprica doce, sal, água, farinha de trigo, amida de milho, alho em pó, ovo, fermento químico em pó e pimenta do reino. Preparar esse frango frito é muito simples. Primeiro temperamos o frango e deixamos marinar por alguns minutos. Preparamos a massa e a farinha de empanar e reservamos. Passamos os pedaços de frango na massa, passamos na farinha temperada, colocamos em um pote com a farinha temperada e agitamos. Fritamos em óleo quente até dourar, deixamos escorrer o excesso de óleo e depois é só provar essa delícia. Ingredientes da receita de frango frito. Para o frango: 500 gramas de coxa de frango, 500 gramas de peito de frango sem osso, suco de meia limão, 1 colher de sopa de páprica doce, 1 colher de sopa de sal. Para a massa: 500 ml de água, 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de amida de milho, 1 colher de sopa de sal, 2 colheres de sopa de alho em pó, 2 ovos inteiros, 1 colher de café de fermento químico em pó, pimenta do reino a gosto. Para a farinha de empanar: 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de páprica doce, pimenta do reino e sal a gosto. Modo de preparo: do frango: em uma tigela, coloque a coxa de frango e o peito de frango sem osso picado. Tempere com limão, páprica doce e sal e agregue bem todos os temperos. Deixe marinar por pelo menos 15 minutos. Da massa: em uma tigela, coloque os ovos, o sal, o alho em pó, o amida de milho, a água, a farinha de trigo e o fermento químico em pó. Misture muito bem após cada adição. Tempere com pimenta do reino e reserve. Da farinha de empanar: em um refratário, coloque a farinha de trigo, a páprica doce, o sal e a pimenta do reino. Misture tudo muito bem e coloque metade dessa farinha em um pote com tampa. Passe os pedaços de frango na massa e, com um pegador, suspenda-o sobre a tigela para retirar o excesso de massa. Coloque o frango com massa sobre a farinha temperada do refratário e cubra-o muito bem. Passe o frango empanado para o pote com tampa, tampe e agite o pote por 10 segundos. Você verá que a massa e o trigo ficarão enrugados, dando uma excelente crocância na hora de fritar. Da fritura: frite o frango em óleo quente abundante, até que fique bem dourado. Retire o frango frito e coloque sobre uma grelha ou sobre papel toalha para extrair o excesso de óleo. Pronto! Agora é só provar seu delicioso frango frito.